Durante décadas, em um lar cheio de aparente harmonia, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles planejaram vender a casa da família às escondidas, algo se quebrou por dentro. Eles achavam que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual aqueles filhos tinham algo. E quando tentaram me expulsar da minha própria casa, não imaginaram que isso levaria a recuperar tudo e muito mais. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte para nós de onde você está nos assistindo. O café esfriava entre minhas mãos enquanto eu olhava pela janela da cozinha, observando como o sol da manhã pintava de dourado as ruas de paralelepípedo do nosso bairro. Aos 72 anos, essas manhãs silenciosas tinham se tornado meu refúgio, o único momento do dia em que o peso de ser Salvador Domingues, patriarca da família, aliviava um pouco. Luz Helena chegou mais cedo do que o habitual, com aquela expressão que conheço desde que era criança. Os lábios apertados, os olhos desviando dos meus, as mãos inquietas ajeitando coisas que não precisavam ser ajeitadas. "Bom dia, pai", murmurou, beijando minha testa com mais ternura do que o habitual. "Bom dia, filha. Já tomou café?" Ela se sentou à minha frente, brincando com a toalha bordada que sua mãe havia feito décadas atrás. O silêncio se estendeu entre nós como uma sombra desconfortável. Luz Helena nunca foi de guardar as coisas importantes para si. "Pai, preciso te contar uma coisa." O tom me alertou imediatamente. Deixei a xícara sobre a mesa com mais força do que o necessário. "Aconteceu algo com o Miguel?" Seus olhos se encheram de uma mistura estranha de pena e algo que eu não consegui decifrar naquele momento. Agora sei que era pena. Pena de mim. Sim e não. "Miguel está bem, pai. Mas..." Respirou fundo. "Ele se casou ontem." As palavras flutuaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Por um momento, minha mente se recusou a processá-las. Miguel, meu filho mais velho, aquele que sempre foi respeitoso, obediente, que entendia na importância da família e das tradições. "Como assim se casou?" As palavras saíram ásperas, irreconhecíveis na minha própria voz. "Com a Sofia. Foram ao cartório ontem à tarde. Uma cerimônia muito pequena, pai. Muito... privada. Privada." A palavra me atingiu como um tapa. Na minha família, na nossa comunidade, os casamentos eram celebrações que uniam não apenas duas pessoas, mas famílias inteiras. Eram eventos onde se honravam os antepassados, onde se abençoava a união diante de Deus e de todos que importavam. Privada significava secreta. Secreta significava vergonha. Ou pior ainda, significava que eu, o pai, não havia sido considerado digno de estar presente. Levantei-me bruscamente, a cadeira arranhando o chão de azulejo talavera. O som estridente pareceu despertar algo furioso dentro de mim. "Onde ele está?" "Pai, calma. Podemos conversar sobre isso." "Onde está o Miguel?" Meu grito ecoou por toda a casa. Luz Helena encolheu-se e por um instante vi a menina assustada que costumava se esconder atrás da mãe quando eu levantava a voz. Mas não havia mais volta. 45 anos criando aquele rapaz, ensinando valores, sacrificando confortos para lhe dar educação, para que se tornasse um homem de bem. E era assim que ele me pagava. O telefone tocou 3 vezes antes de Miguel atender com voz sonolenta. "Pai, venha para casa. Agora." "Mas pai, é muito cedo. E a Sofia ainda..." "Agora, Miguel. E se você tiver um pouco de decência, traga a sua... esposa." Desliguei sem dar chance para ele responder. Luz Helena me olhava da cadeira com os olhos marejados. "Pai, eles não quiseram te magoar. Só queriam..."
Queriam o quê? Evitar o incômodo de incluir a família? Tinha vergonha de um velho como eu? Não é isso. Sofia é diferente. Independente. Acho que ela tinha medo de que o casamento se tornasse algo que não queria. Diferente. Independente. Palavras que na boca de Luz Helena soavam como elogios, mas que para mim tinham gosto de desafio. Sofia Reyes havia chegado às nossas vidas há 2 anos como um furacão silencioso. Trabalhava no banco, havia comprado sua própria casa com uma hipoteca que a manteria pagando por décadas, dirigia seu próprio carro e tinha opinião sobre tudo. Miguel a olhava como se fosse um milagre, e talvez para ele fosse mesmo. Mas eu via nela uma mulher que não entendia o valor da família, do respeito, das formas que mantiveram unidas as gerações. Meia hora depois, ouvi o carro de Miguel parar em frente à casa. Os passos no paralelepípedo soaram hesitantes, como se ele também soubesse que estava indo para uma tempestade. Ele entrou sozinho. Tinha olheiras, como se não tivesse dormido, e uma expressão que tentava ser desafiadora, mas que não conseguia esconder a culpa. Bom dia, pai. Olhei para ele em silêncio, estudando seu rosto. Aquele homem de 30 anos era meu filho, carregava meu sangue, havia crescido nesta casa, onde cada tijolo respirava tradição e respeito familiar. Em que momento ele se tornou um estranho? É verdade? Ele baixou o olhar. Sim. Olhe para mim quando eu falo com você, Miguel. Ele levantou os olhos, e neles vi algo que não esperava. Não era desafio nem rebeldia. Era tristeza. Uma tristeza profunda que me desconcertou. Sim, pai. Sofia e eu nos casamos ontem. Sem me avisar? Sem convidar sua família? Não foi assim. Não foi contra você. Então como foi? Me explique, porque do meu ponto de vista, meu filho mais velho se casou como se fosse órfão. As palavras saíram mais cruéis do que eu pretendia, e vi como o golpeou. Luz Helena murmurou meu nome em tom de reprovação, mas eu estava muito ferido para me retratar. Sofia queria um casamento pequeno, íntimo, algo que fosse só nosso. E você, Miguel, o que queria? Ou já não tem mais voz própria? Antes que ele pudesse responder, ouviram-se mais passos na entrada. Sofia apareceu no umbral da cozinha e sua presença mudou imediatamente a energia do ambiente. Ela usava um vestido azul marinho, o cabelo preso e uma expressão que era tudo, menos apologética. Bom dia, senhor Salvador. Luz Helena. Sua voz era firme, sem traço de nervosismo. Ela me cumprimentou como se fosse qualquer outro dia, como se não tivesse explodido as tradições da minha família com seu capricho de intimidade. Sofia. O nome saiu seco da minha boca. Ela se aproximou de Miguel e segurou sua mão. Um gesto simples, mas que me pareceu territorialmente possessivo. Suponho que Miguel te contou sobre ontem. Algo como que se casaram às escondidas, sim. Pela primeira vez, vi um brilho de algo nos olhos dela. Dor. Raiva. Era difícil saber. Não foi às escondidas, senhor Salvador. Foi uma decisão consciente de ter uma cerimônia que representasse o que queríamos para o nosso casamento. E o que vocês queriam? Que ninguém os visse? Tinha vergonha? Sofia soltou a mão de Miguel e deu um passo à frente. Esse gesto me surpreendeu. A maioria das mulheres que eu conhecia teria se refugiado atrás dos maridos diante do meu tom. Mas Sofia me enfrentou diretamente. Queríamos um casamento que fosse sobre nós, sobre nosso amor e nosso compromisso. Não uma produção para satisfazer expectativas alheias. Expectativas alheias. Como se os rituais que uniram gerações de famílias fossem simplesmente caprichos sociais sem significado. Nesta família, Sofia, os casamentos sempre foram celebrações onde se honra não só os noivos,
mas todos que os trouxeram até aquele momento: pais, avós, a comunidade que os viu crescer. E isso é muito bom para quem escolhe assim. Nós escolhemos diferente. O tom dela não era desrespeitoso, mas também não cedia 1 milímetro. Miguel a olhava com uma mistura de orgulho e ansiedade que me pareceu estranhamente dolorosa. Luz. Helena pigarreou. Pai, talvez pudéssemos. Não, Luz Helena. Isso é entre Miguel, sua esposa e eu. Sentei-me pesadamente na cadeira, sentindo de repente todo o peso dos meus 72 anos. Olhei para os dois, de pé à minha frente, unidos em sua decisão, e percebi que algo fundamental havia mudado na minha família. Algo que eu não tinha visto chegar, que não soube prevenir. E agora? Perguntei, mais para mim mesmo do que para eles. Miguel se aproximou e se ajoelhou ao lado da minha cadeira, como fazia quando era criança e tinha quebrado algo importante. Agora somos uma família maior, pai. Isso é tudo que mudou. Mas eu sabia que não era verdade. Tudo havia mudado. A maneira como meu filho tomava decisões, a forma como ele me via, a maneira como funcionaríamos como família daqui para frente. E pela primeira vez em décadas, eu não sabia como navegar por essas novas águas. Vi-os saírem juntos, caminhando em direção ao carro, com a confiança de quem tomou uma decisão e a mantém sem olhar para trás. Luz Helena ficou comigo na cozinha silenciosa, onde o café frio e o café da manhã intacto eram testemunhas mudas de como uma manhã comum se transformou no dia em que minha família se partiu. Ou talvez, embora eu ainda não pudesse ver, o dia em que começou a evoluir para algo que eu não reconhecia, mas que teria que aprender a entender. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. A mesa de jantar nunca tinha parecido tão longa como naquele domingo ao meio-dia. Eu havia estendido a toalha de linho branco, que usávamos apenas em ocasiões especiais, sem saber muito bem por quê. Talvez porque eu precisasse que algo nessa situação parecesse cerimonial, digno, como deveriam ser as coisas importantes na família Domingues. Ramon chegou pontualmente, como sempre. Meu irmão mais velho tinha daquele jeito de entrar em qualquer lugar como se fosse o dono, ombros retos, bigode perfeitamente aparado, camisa engomada mesmo no domingo. Aos 75 anos, ele ainda era o patriarca não oficial de todo o clã Domingues, o guardião do nosso sobrenome e da nossa reputação na cidade. Salvador me cumprimentou com um abraço que soou mais formal do que o habitual. Espero que tenhamos vindo para resolver esse mal-entendido. Mal-entendido. Como se o que tinha acontecido fosse simplesmente um erro de comunicação que pudesse ser resolvido com uma conversa e algumas desculpas. Miguel e Sofia chegaram 5 minutos depois. Eu os vi pela janela, parando um momento na calçada, ele tocando seu braço num gesto que parecia tranquilizador, ela endireitando os ombros como se preparasse para a batalha. Quando entraram na sala de jantar, o ar mudou. Ramon se endireitou ainda mais na cadeira, se é que isso era possível. Tio! Miguel se aproximou para beijar a mão dele, como nos ensinaram desde crianças. Ramon permitiu o gesto, mas seu rosto permaneceu pétreo. Quando Sofia se aproximou para cumprimentá-lo, ele apenas inclinou a cabeça. Sofia. Esse foi todo o seu cumprimento. Ela não se abalou, mas eu pude ver como seus ombros se tensionaram levemente. Luz Helena serviu o pozole que estava cozinhando desde a manhã, tentando preencher o silêncio com o barulho dos pratos e das colheres. Quando finalmente estávamos todos sentados, Ramon pigarreou. Bem, aqui estamos. A família Domingues reunida para falar sobre essa situação tão peculiar.
Miguel baixou o olhar para o prato. Sofia, por outro lado, manteve os olhos fixos em Ramon. A que exatamente o senhor se refere com peculiar, senhor Ramon? Meu irmão largou a colher com um barulho deliberado. Refiro-me, jovem, ao fato de que em 75 anos nunca vi alguém desta família se casar como se fosse um segredo vergonhoso. Não foi um segredo vergonhoso. A voz de Sofia permaneceu calma, mas pude perceber o aço por trás dela. Foi uma decisão pessoal ter uma cerimônia íntima. Pessoal? Ramon se inclinou para a frente. O casamento não é algo pessoal, Sofia. É a união de duas famílias, a criação de novas gerações que levarão nosso sobrenome. É uma responsabilidade para com a comunidade que nos vê como exemplo. Eu fiquei em silêncio, observando. Parte de mim queria apoiar meu irmão, porque no fundo sabia que ele tinha razão, segundo tudo que nos ensinaram. Mas outra parte, uma parte que eu mal começava a reconhecer, se sentia desconfortável com o tom condescendente que ele usava com Sofia. Com todo respeito, senhor Ramon. Sofia largou a colher e olhou diretamente para ele. Miguel e eu não nos casamos para ser exemplo de ninguém. Nos casamos porque nos amamos e queremos construir uma vida juntos. O amor... Ramon sorriu de um jeito que não chegou aos olhos. Claro que o amor é importante, mas o amor verdadeiro inclui respeito pela família, pelas tradições que nos mantiveram unidos por gerações. Miguel finalmente levantou a voz. Tio, nós respeitamos a família. Por isso estamos aqui, explicando, tentando. Explicando? A voz de Ramon se elevou. Explicando por que seu pai soube do seu casamento por fofocas dos vizinhos? Explicando por que você negou à sua família a honra de acompanhá-lo no momento mais importante da sua vida? Vi como as palavras atingiram Miguel como socos. Seu rosto se contraiu de dor, e por um momento ele pareceu o menino de 8 anos que costumava correr até mim quando os outros garotos o incomodavam na escola. Não foi assim, tio. Não foi para magoar ninguém. Então como foi, Miguel? Pela primeira vez em toda essa situação, minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Porque de onde estou sentado parece que decidiram que seu pai e sua família eram um estorvo para a sua felicidade perfeita. Sofia se endireitou na cadeira. Senhor Salvador, com todo respeito, ninguém disse que vocês eram um estorvo. Não precisava dizer. As palavras saíram amargas. Os fatos falam por si mesmos. Luz Helena, que estava calada como uma sombra, finalmente falou. Pai, talvez se ouvíssemos suas razões... Suas razões? Ramon a interrompeu. Que razões pode haver para faltar com respeito dessa maneira? Sofia se levantou bruscamente. O movimento foi tão repentino que todos nós nos assustamos. Sabe de uma coisa? Vocês têm razão. Eu tenho razões. E vou compartilhá-las, embora aparentemente minha opinião não valha muito nesta família. Miguel tentou pegar sua mão, mas ela se afastou. Quando Miguel me pediu em casamento há 6 meses, eu estava animada. Comecei a imaginar um casamento lindo, familiar, tradicional. Mas toda vez que mencionávamos algum detalhe, virava um debate sobre o que os vizinhos diriam, sobre quanto custaria agradar à comunidade, sobre protocolo, convites e compromissos sociais. A voz dela quebrou levemente, mas continuou. Eu trabalho 60 horas por semana para pagar minha casa. Economizei por 3 anos para comprar meu carro. Construí minha vida com minhas próprias mãos. E quando chegou o momento mais importante, o momento de me casar com o homem que amo, de repente não se tratava mais de nós. Tratava-se de uma produção para satisfazer a todos os outros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ramon estava com a mandíbula tensa. Miguel olhava para as mãos. Luz Helena nos observava a todos com expressão preocupada. Então sim, continuou Sofia. Decidi que queria um casamento que fosse sobre Miguel e sobre mim.
sobre promessas que fizéssemos um ao outro, não sobre um espetáculo para que outros julgassem se estava à altura das expectativas deles. E Miguel? Perguntei, surpreendendo-me com a pergunta. Ele queria o mesmo? Miguel levantou a cabeça lentamente. Eu queria que Sofia fosse feliz. E sim, pai, eu queria um casamento que fosse real, não uma encenação. As palavras soaram como uma acusação direta. Uma encenação. Era isso que ele pensava das nossas tradições, da maneira como sua mãe e eu nos casamos, da forma como seus avós se casaram. Ramon se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Isso é exatamente o que está errado com essa geração. Tudo tem que ser sobre os sentimentos deles, seus desejos pessoais. Eles não entendem que fazem parte de algo maior, algo que os transcende. Algo maior? Sofia se virou para ele. Ou algo que os controla? O ambiente ficou gelado. Ramon se aproximou de Sofia até ficar frente a ela. Jovem, nesta família construímos uma reputação de respeito e honra por décadas. Não vamos permitir que o quê? Que uma mulher tome suas próprias decisões sobre seu próprio casamento? Basta! Meu grito silenciou a todos. Eu havia me levantado sem perceber, as mãos tremendo de uma mistura de raiva e algo mais que não conseguia identificar. Olhei para todos eles, para Ramon, com sua indignação rígida, para Miguel com sua dor silenciosa, para Sofia com sua coragem feroz, para Luz Helena com sua sabedoria silenciosa. Minha família, fragmentada nesta sala de jantar onde compartilhamos milhares de refeições, onde celebramos nascimentos e choramos mortes, onde fomos unidos por tantos anos. O almoço acabou, declarei. Todos precisamos de tempo para pensar. Enquanto eles saíam, um por um, fiquei na sala de jantar vazia, olhando os pratos pela metade e sentindo como se algo fundamental tivesse se quebrado. Mas pela primeira vez, desde que isso começou, não tinha certeza se o que se quebrou foram nossos laços familiares ou simplesmente as correntes que não me permitiam ver quem meu filho realmente era e quem era a mulher que ele escolheu amar. O rancho havia pertencido ao meu pai e antes a seu pai. 30 hectares de terra árida nos arredores da cidade, com uma casa pequena de adobe que usávamos para escapar do mundo quando as coisas ficavam pesadas demais. Eu vinha daqui depois da morte da minha esposa, depois de problemas nos negócios, depois de cada crise que enfrentei em meus 72 anos. Mas nunca tinha vindo fugindo da minha própria família. O silêncio aqui era diferente. Não era o silêncio desconfortável da tensão familiar, mas o silêncio amplo do campo, cheio de vento entre os mesquites e o canto distante das calandrias. Sentei-me na varanda com uma cerveja morna, olhando para o horizonte onde o sol começava sua descida em direção às montanhas. Meu telefone havia tocado 7 vezes desde que cheguei. 3 chamadas de Luz Helena, 2 de Miguel, uma de Ramon, que deixei ir direto para a caixa postal, e uma de um número que não reconheci, mas suspeitava ser de Sofia. Não atendi nenhuma. Pela primeira vez em décadas, não queria ser o patriarca que tinha respostas, o que media conflitos, o que tomava decisões pelo bem de todos. Queria ser simplesmente Salvador. Um homem velho e confuso tentando entender como havia chegado a esse ponto. A memória é caprichosa aos 72. Há coisas da semana passada que esqueço completamente, mas de repente posso lembrar com perfeita clareza o dia em que meu pai me explicou o que significava ser um Domingues. Eu tinha 12 anos, talvez 13. Voltei para casa com a camisa rasgada depois de brigar com Joaquim Herrera, o filho do açougueiro, porque ele disse algo sobre minha irmã mais nova.
Meu pai me encontrou no quintal, tentando lavar o sangue do meu nariz antes que minha mãe me visse. Venha aqui, Salvador. A voz dele não estava zangada, mas também não era suave. Era a voz que usava quando ia me ensinar algo importante. Por que você brigou? Joaquim disse. Disse coisas feias sobre esperança. Meu pai assentiu lentamente. E você ficou calado? Sim, senhor. Bem, mas olhe sua camisa. Olhe seu rosto. Você acha que isso faz nossa família parecer bem? Eu não entendi a pergunta na época. Eu havia defendido a honra da minha irmã. Fiz o que era certo. Por que importava como eu parecia? Um Domingues não briga como um animal na rua, Salvador. Um Domingues resolve as coisas com dignidade, com classe. As pessoas nos respeitam porque somos melhores, porque temos padrões mais altos. Ele me levou até o espelho do banheiro e me obrigou a me olhar. Isso parece um homem respeitável? Isso parece alguém de quem a comunidade diria: esse é um bom exemplo? Entendi a lição, ou achei que tinha entendido. Durante os 60 anos seguintes, vivi cada decisão me perguntando o que as pessoas pensariam, como nossa família pareceria, se eu estava mantendo os padrões que meu pai havia estabelecido. Casei-me com Maria Helena em um casamento que custou mais do que podíamos pagar, porque era importante parecer bem. Trabalhei em empregos que não gostava porque eram respeitáveis. Criei meus filhos com a mesma pressão de ser exemplos que meu pai colocou sobre mim. E agora, sentado nesta varanda, onde tantas vezes meu pai se sentou para beber e contemplar sua vida, me perguntava pela primeira vez se havia entendido mal a lição. O telefone tocou novamente. Desta vez era Luz Helena, e algo no meu peito amoleceu. Minha filha sempre foi a mais sábia dos meus filhos, talvez porque, sendo mulher, teve que navegar entre as expectativas familiares e seus próprios desejos de uma maneira que Miguel nunca precisou fazer. Olá, filha. Pai, graças a Deus. Eu estava muito preocupada. Onde você está? No rancho. Eu precisava, pensar. Um suspiro do outro lado da linha. Você está bem? Tem comida? Remédios? Sorri apesar de tudo. Meus filhos ainda me viam como se eu fosse frágil, como se os 72 anos tivessem me transformado em cristal que poderia quebrar a qualquer momento. Estou bem, Luz Helena. Só preciso de alguns dias para processar tudo isso. Pai, Miguel está destruído. Ele acha que te machucou de uma forma que não pode ser reparada. As palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Miguel, destruído. Meu filho, que sempre tentou me agradar, ser o homem que eu esperava que fosse. E Sofia? Sofia está... É difícil saber. Ela é muito forte, mas acho que também está magoada. Realmente não queria machucar ninguém, pai. Fiquei em silêncio, processando isso. Sofia, magoada. Eu não tinha considerado essa possibilidade. Na minha mente, ela havia sido a instigadora, a que convenceu Miguel a rejeitar nossas tradições. Mas talvez... Luz Helena, o que você teria feito? No lugar dela, quero dizer. A pergunta a pegou de surpresa. Pude ouvi-la respirar enquanto pensava. Honestamente, pai, não sei. Entendo por que ela fez isso. Quando me casei com Roberto, lembro que senti que o casamento estava se tornando mais sobre parecer bem do que sobre nós. Mas também entendo por que isso te machucou tanto. Você acha que sou um velho teimoso que não pode mudar? Acho que você é um homem que ama sua família e que às vezes esse amor se manifesta de maneiras que podem parecer controladoras, mesmo que não seja sua intenção. As palavras ficaram comigo depois de desligar. Controladoras. Era isso que eu tinha sido? Um pai controlador disfarçado de protetor das tradições? Naquela noite, comi feijão enlatado e tortilhas que trouxe da cidade e me sentei para escrever uma carta
que não sabia se algum dia teria coragem de entregar. Miguel e Sofia, escrevi e depois parei. O que eu poderia dizer a eles? Que estava magoado. Eles já sabiam. Que estavam errados. Eu já havia gritado isso para eles muitas vezes. Que os amava. Essa era a parte mais difícil de admitir, porque se eu realmente os amava, por que me sentia tão traído pela felicidade deles? Amassei a folha e comecei de novo. Não sei como escrever isso. Finalmente coloquei. A vida toda soube o que dizer, como agir, quais eram as regras. Mas vocês quebraram as regras, e eu não sei como lidar com isso. Parei novamente. Lá fora, os grilos haviam começado sua sinfonia noturna e o ar estava fresco. Lembrei de outras noites como essa, quando Miguel era pequeno e costumávamos vir ao rancho nos fins de semana. Ele ficava acordado até tarde, fazendo perguntas sobre as estrelas, sobre os animais, sobre por que as coisas eram como eram. Sempre foi curioso, reflexivo. Quando ele parou de me fazer perguntas, quando eu tinha aprendido que era mais fácil simplesmente concordar e fazer o que eu esperava. No dia seguinte, liguei para Miguel. Pai, você está bem? Estou bem, filho. Podemos conversar? Só você e eu. Claro. Quer que eu vá até o rancho? Não. Melhor em terreno neutro. O café da Dona Carmen. Nos encontramos 1 hora depois. Miguel chegou com olheiras profundas e roupas amassadas, como se não tivesse dormido há dias. Sentamo-nos em uma mesa no canto, longe de ouvidos curiosos. Filho, preciso que me ajude a se entender uma coisa. Ele assentiu, cauteloso. Quando você parou de confiar em mim o suficiente para me contar coisas importantes? A pergunta o pegou de surpresa. Vi como ele lutava para responder. Pai, não é que eu não confie em você. Miguel, eu te conheço desde que você nasceu. Sei quando você não está me dizendo toda a verdade. Ele baixou o olhar para o café. Não sei exatamente quando aconteceu, mas sei que em algum momento parei de sentir que podia te contar coisas sem que virassem lições sobre o que era certo ou errado. Suas palavras me doeram porque reconheci a verdade nelas. E por isso você não me contou sobre o casamento? Porque eu sabia que você tentaria mudar nossa opinião. E sabia que se não conseguisse, você ficaria decepcionado comigo. Fiquei em silêncio por um longo tempo, vendo meu café esfriar entre as mãos. Miguel, você é feliz? O quê? Com a Sofia, com a sua decisão. Você é feliz? Pela primeira vez em dias, vi um sorriso genuíno cruzar seu rosto. Sim, pai, muito feliz. Então talvez essa seja a única pergunta que importa. Voltei para o rancho naquela tarde com algo parecido com paz no peito. Eu não tinha todas as respostas, e provavelmente nunca teria. Mas pela primeira vez nessa crise, sentia que talvez estivesse fazendo as perguntas certas. Voltei do rancho numa terça-feira de manhã, com uma decisão que nem eu mesmo entendia completamente. No caminho de volta para a cidade, ensaiei diferentes formas de abordar a conversa que sabia que precisava ter. Mas agora, sentado na minha sala olhando para o telefone, percebia que não havia como ensaiar algo assim. Disquei o número de Miguel. Pai, você já voltou? Sim. Miguel, preciso que você e a Sofia venham para casa esta tarde. Nós 3 precisamos conversar. Um silêncio do outro lado. Você ainda está bravo? Venha às 4. E Miguel, traga os papéis da hipoteca da Sofia. Que papéis? Pai, não entendo. Só traga. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas, porque sabia que se começasse a se explicar pelo telefone, perderia a coragem que vinha acumulando durante 3 dias de solidão e reflexão. As 2 horas seguintes passei limpando a casa, como se fosse receber visitas importantes. Aspirei os tapetes, tirei o pó dos móveis, até troquei os lençóis da cama.
mesmo que ninguém fosse vê-los. Era uma forma de manter minhas mãos ocupadas enquanto minha mente processava o que estava prestes a fazer. Às 4 em ponto, ouvi o carro de Miguel parar em frente à casa. Vi-os pela janela. Ele revisando uns papéis no banco do passageiro, ela ajeitando o cabelo no espelho do parasol. Pareciam estar se preparando para outra batalha, e algo no meu peito apertou ao perceber que era assim que eles me viam agora, como o inimigo. Abri a porta antes que batessem. Entrem. Querem café? Estamos bem, pai. Miguel parecia tenso, pronto para se defender. Eu quero café, obrigada. Sofia me surpreendeu com a resposta. Era a primeira vez que aceitava algo meu desde que tudo isso começou. Sentamo-nos na sala, o mesmo lugar onde tivemos tantas conversas familiares ao longo dos anos. Miguel tinha uma pasta Manila no colo, os nós dos dedos brancos de tanto apertá-la. Miguel, você trouxe o que eu pedi? Sim, mas pai, não entendo o que a hipoteca tem a ver com... Mostre-me os papéis. Ele me passou a pasta com mãos trêmulas. Dentro estavam todos os documentos. O contrato do empréstimo hipotecário em nome de Sofia Reyes, os extratos, os pagamentos mensais de 8.000 pesos que se estenderiam pelos próximos 23 anos. Uma casa modesta na colônia San Miguel, com 3 quartos, um banheiro e meio, e um pequeno jardim onde Sofia plantou rosas no ano passado. Sofia, há quanto tempo você está pagando essa hipoteca? Ela me olhou com cautela. 1 ano e meio, senhor Salvador. E quanto você ainda deve? Não vejo o que isso tem a ver com... Responda, por favor. Miguel tocou a mão dela suavemente. Faltam 280.000 pesos. Ela disse finalmente. Assenti e fechei a pasta. Levantei-me e fui até minha escrivaninha, de onde tirei meu talão de cheques e um envelope Manila que havia preparado naquela manhã. Pai, o que você está fazendo? Miguel também se levantou. Sentei-me novamente à frente deles e comecei a escrever um cheque. O silêncio na sala era tão denso que o arranhar da caneta soava amplificado. 280.000 pesos. Uma quantia que representava quase todas as minhas economias, o dinheiro que eu guardava para emergências, para minha velhice, para deixar algo para meus filhos quando eu me fosse. Pai, você não pode. Não entendo o que... Terminei de escrever o cheque, destaquei-o do talão e estendi para Sofia. Ela não o pegou, apenas olhou como se fosse algo perigoso. Senhor Salvador, eu não posso aceitar isso. Não estou pedindo que aceite. Estou dizendo para você pegar. Mas é seu dinheiro, suas economias. É minha decisão. Miguel se aproximou e olhou o cheque por cima do ombro de Sofia. Vi seus olhos se arregalarem ao ver o valor. Pai, isso é tudo o que você tem guardado. Não tudo, mas a maior parte. Sofia ainda não tocava o cheque. Por que está fazendo isso? Era a pergunta que eu esperava. A pergunta para a qual ensaiei respostas no caminho de volta do rancho. Mas agora que estava ali diante deles, as palavras ensaiadas pareceram inadequadas. Porque eu errei. Silêncio. Eu errei com você, Sofia. Eu te julguei como alguém que não respeitava a família, que havia convencido meu filho a rejeitar nossas tradições. Mas esses dias no rancho me deram tempo para pensar, para lembrar coisas que eu havia esquecido. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a rua onde vi Miguel crescer, onde vivi a maior parte da minha vida adulta. Lembrei que quando sua mãe e eu nos casamos, e Sofia, também tivemos que pedir dinheiro emprestado. Também tivemos que sacrificar coisas que queríamos para poder pagar a casa onde criamos nossos filhos. E lembrei de algo mais importante. Lembrei como é estar tão apaixonado por alguém que você está disposto a fazer qualquer coisa para construir uma vida com essa pessoa. Virei-me para eles. Você comprou essa casa com seu trabalho, com seu esforço, com seu sacrifício. Você a comprou para fazer um lar com meu filho.
E eu, em vez de admirar sua independência e dedicação, me senti ameaçado por ela. Sofia tinha os olhos brilhantes, mas não chorava. Senhor Salvador, ainda não terminei. Miguel, você escolheu se casar com uma mulher forte, inteligente, que trabalha duro e que te ama o suficiente para desafiar uma família inteira, para proteger algo que era importante para vocês dois. Eu deveria estar orgulhoso de você por tomar essa decisão. Deveria estar orgulhoso de que meu filho tenha encontrado uma mulher assim. Miguel enxugou os olhos com o dorso da mão. Pai, em vez disso, me senti excluído, me senti desrespeitado. E talvez eu tivesse o direito de me sentir assim, mas não tinha o direito de puni-los por serem corajosos do jeito que amam. Sentei-me novamente à frente deles. Sofia, esse cheque não é um pedido de desculpas. Desculpas são palavras, e palavras são baratas. Esse cheque é a minha maneira de dizer que reconheço o sacrifício que você fez pelo meu filho e que quero ajudar vocês a construir a vida que escolheram juntos. Sofia finalmente pegou o cheque com as mãos trêmulas. Mas isso significa que você... Significa que, em vez de guardar dinheiro para um futuro incerto, estou investindo no futuro da minha família, no futuro de vocês. Miguel se aproximou de mim e me abraçou com uma força que eu não sentia desde criança. Seu abraço era desesperado, cheio de alívio, gratidão e amor. Obrigado, pai. Obrigado por entender. Não sei se entendo tudo, Miguel, mas entendo que amo vocês e entendo que meu trabalho como pai não é controlar suas decisões, mas apoiar as decisões que tomam. Sofia também se aproximou e, pela primeira vez, desde que a conhecia, me abraçou como se eu realmente fizesse parte da família. Obrigado, Senhor Salvador. Não só pelo dinheiro, mas por realmente me enxergar. Sofia, tem uma condição. Ela se afastou de mim com uma expressão cautelosa. Qual? Que pare de me chamar de Senhor Salvador. Sou seu sogro, e seu sogro se chama Papai Salvador. Pela primeira vez em semanas, todos rimos ao mesmo tempo. Um som que encheu a casa e que me lembrou porque a família valia qualquer sacrifício, qualquer mudança, qualquer passo fora da minha zona de conforto. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei na minha poltrona favorita com uma cerveja e a certeza de que tinha feito o certo. Não fazia ideia de como Ramon reagiria, ou o que as pessoas da cidade diriam, ou se realmente teria dinheiro suficiente para a minha velhice. Mas pela primeira vez em meses, me sentia em paz com quem eu era como pai e como homem. A notícia se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. Em uma comunidade onde todos se conhecem há gerações, os segredos duram exatamente o tempo que leva a primeira pessoa a caminhar de casa até a loja do senhor Evaristo. Na manhã de quinta-feira, metade da cidade já sabia que Salvador Domingues havia pago a hipoteca completa da sua nora, a mesma nora que havia se casado em segredo com seu filho. Eu estava comprando verduras no mercado quando ouvi os sussurros. Dona Esperança, que vende pimentas na barraca da esquina, dizia para sua comadre que certamente Sofia tinha enfeitiçado tanto Miguel quanto a mim. Dom Aurélio, o açougueiro, especulava que talvez a moça tivesse informações comprometedoras sobre a família. As teorias ficavam mais ridículas a cada repetição, mas todas tinham algo em comum. Nenhuma considerava a possibilidade de que eu tivesse tomado uma decisão consciente e ponderada. Na tarde de sexta-feira, Ramon apareceu na minha porta sem avisar. Seu rosto era uma máscara de indignação contida, e eu soube imediatamente que a conversa que estávamos evitando finalmente tinha chegado. Salvador, precisamos conversar. Entre-se, irmão. Quer café? Não quero café. Quero explicações. Ele se sentou na beirada do sofá, rígido como uma vara, as mãos descansando sobre os joelhos com precisão militar.
É verdade o que as pessoas estão dizendo? Depende do que as pessoas estão dizendo. Não me faça joguinhos de Salvador. É verdade que você pagou a hipoteca daquela mulher? Daquela mulher. Como se Sofia fosse uma estranha, não a esposa do seu sobrinho. O nome dela é Sofia, Ramon. E sim, é verdade. Meu irmão se levantou e começou a se andar pela sala, como um animal enjaulado. Você ficou louco? Tem ideia do que as pessoas estão dizendo? Não me diga. O que as pessoas estão dizendo? Dizem que os Domingues perderam o controle da própria família. Dizem que uma moça de fora chegou para manipular o patriarca até conseguir que ele lhe desse uma fortuna. Dizem que somos fracos, Salvador. As palavras me doeram porque reconheci nelas os mesmos medos que carreguei a vida toda. O medo do que vão dizer, o medo de não estar à altura das expectativas, o medo de que nosso sobrenome perdesse o respeito que tanto trabalho nos custou construir. E o que você acha, Ramon? Ele parou na minha frente. Acho que essa mulher te confundiu de alguma forma. Acho que você interpretou mal o que significa ser generoso com a família. Por que não pode ser simplesmente que tomei uma decisão com a qual você não concorda? Por que não é uma decisão que o Salvador que eu conheço tomaria? O Salvador que eu conheço entende que nossas ações afetam toda a família, não só a nós mesmos. Suspirei e me sentei na minha poltrona favorita. De repente, me senti muito cansado. Talvez o Salvador que você conhece precisasse mudar, irmão. Mudar? Salvador, temos mais de 70 anos. Já não é tempo de mudar. É tempo de proteger o que construímos. E o que exatamente construímos, Ramon? Uma reputação baseada em julgar as decisões dos outros? Um sobrenome que só se mantém respeitável se todos fizermos exatamente o que esperam de nós? Meu irmão se sentou de novo, o rosto vermelho. Construímos uma família que é exemplo nesta comunidade. Uma família onde os filhos respeitam os pais, onde as tradições são honradas, onde os filhos têm tanto medo de nos decepcionar que preferem se casar em segredo a arriscar que desaprovemos suas decisões. O golpe foi certeiro. Vi como Ramon se encolheu um pouco. Isso não é culpa nossa. É culpa de uma geração que não valoriza. É culpa nossa, Ramon. Minha, sua e de todos os homens desta família que confundimos respeito com medo, tradição com controle. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos. Sabe o que Dom Seferino me disse ontem? Me disse que se os Domingues nem sequer conseguem controlar os casamentos dos filhos, talvez devêssemos renunciar ao nosso lugar no conselho da igreja. O conselho da igreja. Claro, Ramon tinha sido membro do conselho por 20 anos, uma posição de prestígio que o enchia de orgulho, e eu sabia que secretamente ele esperava que um dia eu também fizesse parte. E o que você respondeu? Disse que falaria com você, que isso era um mal-entendido temporário que logo se resolveria. Um mal-entendido? Salvador, você ainda está a tempo. Pode explicar que foi um gesto impulsivo, que você estava emocional pela situação. Pode, não sei, estabelecer condições para o dinheiro, fazer parecer um empréstimo familiar em vez de um presente. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Aquele homem era meu irmão mais velho, alguém que eu admirei e respeitei a vida toda. Foi meu guia em momentos difíceis, meu aliado em decisões importantes. Mas agora, vendo-o sugerir que eu mentisse sobre minhas próprias motivações para salvar as aparências, percebi que talvez estivéssemos errados sobre o que realmente importava. Não vou fazer isso, Ramon. Por que não? Porque não foi um mal-entendido. Foi a decisão mais clara que tomei em anos. Meu irmão se levantou de novo, desta vez com movimentos bruscos e agitados. Então você vai destruir a reputação da nossa família pelos caprichos de uma mulher que nem teve a cortesia de te convidar para o casamento. Não estou destruindo nada, Ramon. Estou escolhendo minha família real em vez da família imaginária. O que isso significa?
Significa que durante décadas estive mais preocupado com o que a família abstrata da cidade pensaria do que com as necessidades reais de Miguel, de Luz Helena, das pessoas que realmente amo. A conversa foi interrompida pelo som de carros parando lá fora. Olhei pela janela e vi que chegavam Miguel e Sofia em um carro e Luz Helena com o marido Roberto em outro. "O que é isso?" perguntou Ramon. "Não sei. Não estava esperando por eles." Todos entraram juntos e imediatamente senti a tensão no ar. Miguel tinha uma expressão determinada que eu conhecia bem, a mesma que ele tinha quando criança ao tomar uma decisão difícil. Sofia parecia nervosa, mas resoluta. Luz Helena simplesmente parecia cansada. "Papai, tio Ramon." Miguel cumprimentou os dois. "Precisamos conversar com vocês." "Sobre o quê?" Ramon cruzou os braços defensivamente. "Sobre os rumores que estão circulando pela cidade. Sobre as mentiras que as pessoas estão dizendo sobre a Sofia e sobre o papai." Sofia deu um passo à frente. "Dom Ramon, sei que você pensa que eu manipulei o papai Salvador para conseguir dinheiro. Quero que saiba que isso não é verdade e que não vou permitir que ninguém prejudique a reputação desta família por causa de suposições falsas." "E o que você propõe fazer a respeito?" perguntou Ramon com sarcasmo. "Vamos devolver o dinheiro", disse Miguel. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. "O quê?" "Papai, conversamos. Entendemos o que você quis fazer e te amamos por isso. Mas não podemos permitir que sua generosidade se torne uma fonte de problemas para a família. Miguel, esse dinheiro é para vocês. É minha decisão. E essa é a nossa, papai." Sofia tomou a palavra. "Vamos refinanciar a hipoteca e devolver cada centavo para você. Talvez demore mais para pagá-la, mas valerá a pena se isso significar que esta família pode estar unida novamente." Olhei ao redor da sala. Ramon parecia aliviado, mas surpreso. Luz Helena tinha lágrimas nos olhos. Miguel e Sofia estavam de mãos dadas com uma determinação que me lembrou por que eu me sentia tão orgulhoso deles desde o começo. E percebi que estava diante de uma decisão que definiria não apenas meu relacionamento com meus filhos, mas quem eu realmente era como homem e como pai. Não, a palavra saiu da minha boca com mais força do que eu usava há anos. Todos ficaram em silêncio, me olhando surpresos. "Vocês não vão devolver um centavo desse dinheiro." Miguel abriu a boca para protestar, mas levantei a mão para silenciá-lo. "Sentem-se todos. Já que decidiram vir aqui para ter essa conversa, vamos tê-la completa." Eles se acomodaram na sala como quando eram crianças e sabiam que o papai tinha algo importante para dizer. Até Ramon, apesar da resistência, sentou-se na beirada do sofá. "Miguel, Sofia, durante 72 anos tomei decisões baseadas no que as pessoas pensariam. Casei-me com sua mãe na maior igreja da cidade porque era o esperado. Trabalhei em empregos que matavam minha alma porque eram respeitáveis. Criei meus filhos com regras tão rígidas que eles preferiam esconder sua felicidade a arriscar minha desaprovação. Caminhei até a janela, olhando para a rua onde vivi toda a minha vida adulta. E agora, quando finalmente tomo uma decisão baseada puramente no amor que sinto pela minha família, vocês querem que eu a reverta pela mesma razão que me manteve prisioneiro por décadas. O medo do que as pessoas vão dizer." Virei-me para eles. "Sabem o que percebi esses dias? Que as pessoas sempre vão falar. Sempre. Se Miguel tivesse se casado com uma festa tradicional de 500 convidados, teriam falado que estávamos gastando dinheiro que não tínhamos para ostentar. Se eu não tivesse dado o dinheiro, teriam falado que sou um mão de vaca que não ajuda os filhos. Se eu tivesse dado em segredo, teriam falado que somos uma família com segredos obscuros." Luz Helena enxugou uma lágrima. "Papai..." "Não terminei, filha. Ramon, irmão, você me diz que vamos perder o respeito da comunidade.
Mas que tipo de respeito é esse? Um respeito que depende de agirmos como marionetes, fazendo sempre o que os outros esperam de nós. Ramon se mexeu desconfortável na cadeira. Salvador, não é tão simples. Temos responsabilidades. Responsabilidades com quem? Com o Dom Ceferino e seu conselho de fofoqueiros? Com vizinhos que vão nos julgar não importa o que façamos? Sentei-me na minha poltrona, sentindo o peso de todos os meus anos, mas também uma clareza que não experimentava há décadas. Minha única responsabilidade real é com as pessoas que estão nesta sala. Com meus filhos, com minha nora, com você, Ramon. Porque você também é minha família, e minha responsabilidade com vocês não é manter as aparências, mas amá-los da maneira mais autêntica que eu puder. Sofia tinha os olhos cheios de lágrimas. Papai Salvador, não queremos que sacrifique sua reputação por nós. Sofia, filha, você acha que minha reputação vale mais que sua tranquilidade financeira? Você acha que o respeito de pessoas que te julgam sem te conhecer vale mais que a paz de espírito que terão no casamento ao não carregar essa dívida sobre suas cabeças? Mas é o seu dinheiro, sua segurança. É meu dinheiro para fazer o que eu quiser com ele. E o que eu quero é garantir que meu filho e minha nora possam construir sua vida sem a pressão de uma hipoteca que os afogaria pelos próximos 20 anos. Miguel se inclinou para a frente. Papai, entendemos o que você quer fazer, mas... Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tiver filhos, o que será mais importante para você? Que respeitem suas decisões, porque as entendem e compartilham, ou que te obedeçam por medo de te decepcionar? A pergunta o pegou de surpresa. Que respeitem porque entendem. Então respeite minha decisão porque a entende. Não me obedeçam por medo. Me respeitem por amor. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios desconfortáveis que compartilhamos nas últimas semanas. Esse silêncio estava cheio de compreensão, de emoções que finalmente encontravam seu lugar. Ramon foi o primeiro a falar. Salvador, não concordo com sua decisão, mas talvez você tenha razão em algo. Talvez estejamos preocupados demais com o que os outros pensam. Foi o mais próximo de uma concessão que meu irmão mais velho já me deu, e eu agradeci profundamente. Ramon, não estou pedindo que concorde. Só peço que não me peça para atrair a mim mesmo para manter contente gente que provavelmente vai esquecer todo esse drama em um mês. Luz Helena se aproximou e segurou minhas mãos. Papai, sabe o quanto estou orgulhosa de você? Por quê, filha? Porque pela primeira vez na vida vejo você tomando uma decisão com o coração em vez do medo. Suas palavras me tocaram profundamente, porque eu sabia que ela estava certa. Durante décadas, o medo foi meu principal conselheiro. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo de não ser suficiente. Além disso, continuou Luz Helena, tem algo que todos vocês estão esquecendo. O quê? Que papai não só deu dinheiro, deu algo muito mais valioso. Deu aceitação. Deu a bênção da família que pensavam ter perdido para sempre. Miguel se levantou e se aproximou de mim. Papai, posso te abraçar? Não esperei a pergunta. O abracei com a força de todos os abraços que não demos durante os anos em que a rigidez construiu paredes entre nós. Sofia também se aproximou e, quando me abraçou, sussurrou. Obrigada por me ver como parte da família, não como uma intrusa. Sofia, desde o momento em que Miguel te escolheu, você faz parte da família. O que aconteceu depois foram só meus próprios medos atrapalhando. Ramon pigarreou. Bem, se vão seguir com isso, pelo menos vamos fazer direito. Todos olhamos para ele curiosos. O que você propõe? Perguntei. Proponho que façamos uma celebração, um jantar em família para dar as boas-vindas oficiais a Sofia na família Domingues, para que as pessoas vejam que estamos unidos, que essa decisão não dividiu a família, mas a fortaleceu.
A sugestão me surpreendeu tanto que por um momento não soube o que dizer. Você faria isso? Salvador, talvez eu não entenda todas as suas decisões, mas você é meu irmão mais novo e eu te amo. E se essa é a maneira que nossa família vai evoluir, prefiro evoluir com vocês do que ficar para trás resmungando sobre os velhos tempos. Miguel sorriu pela primeira vez em semanas. Um jantar em família, confirmou Ramon. Mas que seja aqui, nesta casa. Que as pessoas vejam que o patriarca da família Domingues está orgulhoso de suas decisões. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na minha poltrona com uma cerveja e uma sensação de paz que não sentia há anos. Lá fora, podia ouvir os sons noturnos do bairro. Cachorros latindo ao longe, televisores ligados nas casas vizinhas, o ocasional carro passando pelas ruas de paralelepípedo. Amanhã haveria mais fofocas, mais especulações, mais julgamentos de gente que achava que entendia minha vida melhor do que eu mesmo. Mas, pela primeira vez em 72 anos, isso não me importava. Eu havia escolhido o amor em vez do medo, a autenticidade em vez das aparências, e minha família real em vez da minha família imaginária. E enquanto terminava minha cerveja sob as estrelas que foram testemunhas de tantas gerações dos Domingues, soube que finalmente havia aprendido a lição mais importante de todas, que o verdadeiro legado que deixamos para nossos filhos não são as tradições que mantemos intactas, mas a coragem que lhes damos para criar suas próprias tradições quando as nossas já não lhes servem. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio cheio de promessas para o futuro.